Deus precisaria de um homem em Israel para governar esta nação. Mesmo porque Saul estava no trono, governando Israel, mas para Deus, Saul, ele já estava cortado. Para uma nação, Saul era um rei, mas para Deus, Saul já estava reprovado. E Deus precisaria de alguém para substituir o rei Saul. Quem é que ele escolhe? Davi. Davi, filho de Jessé. Eram 11 irmãos. E Deus envia o profeta Samuel e a casa de Jessé, porque Deus sabia que naquela família sairia o rei de Israel. E quando Deus envia o profeta, Deus disse para Samuel para que ele não olhasse a aparência, não foi isso? Está lá em 1 Samuel 16:7. Samuel, não olhe para a aparência. Porque Deus, ele vê o nosso interior. Nós olhamos o exterior, mas Deus vê o que? O nosso interior. A escolha de Deus não é a escolha de um ser humano. Quando em 1 Samuel capítulo 16:7, a Bíblia diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estrutura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. Deus sabia que quando Samuel chegasse na casa de Jessé, iria encontrar os filhos de Jessé, homens com porte atlético, estrutura de guerreiros, homens preparados para a guerra, e naturalmente Samuel ia escolher o mais forte. Aparentemente, o mais musculoso. E Deus disse: Samuel, não olhe para a aparência. Enquanto você olha para a aparência, eu vou olhar o interior do coração. Às vezes os nossos olhos, igreja, vê muita aparência das coisas ao nosso lado. Às vezes os nossos olhos vê coisa, igreja, que na verdade não é aquilo que nós estamos vendo. E às vezes julgamos muito por aquilo que nós olhamos. E dos filhos de Jessé, todos os 11 filhos, Deus reprovava. Mas havia ainda, dentre os filhos de Jessé, um que estava por trás da malhada, cuidando das ovelhas. E quando Samuel termina, imagine que estava enfileirado todos os filhos de Jessé, e terminou. E agora, acabaram os seus filhos. Não, ainda tem um cabra ruivo, pequena estatura, um cara que ninguém dava nada por ele. Como Deus trabalha. Era exatamente aquele que estava aprovado por Deus para exercer o trono de Israel. Deus não escolhe os fortes. Deus escolhe o coração, igreja. Não se engane, é o coração. Não se engane com aparência. Não se engane com pessoas com belas mensagens,
com estudos acadêmicos, teológicos. Não é isso que Deus... É bom estudar. Tem que estudar. A cada dia se aperfeiçoar. Tomar vários... É importante isso. Mas o que Deus vê é o coração. Era o que Deus estava vendo no coração de Davi. É que aquele homem tinha um coração onde Deus podia confiar. A pergunta é: será que Deus pode confiar no nosso coração? Deus conhece o coração de cada um de nós, igreja. Ele sabe que muitos, basta esquentar um pouco o sangue, já não é mais a pessoa, já perde o controle, já sai do alinhamento de Deus. Olha o que Paulo diz: o bem que eu sabia que eu tinha que fazer, esse eu não fazia. Mas o mal que eu não queria, esse eu fazia. Imagine que dentro de Paulo, o coração de Paulo, havia forças antagônicas dentro dele, guerreando dentro dele. E é exatamente o que acontece na nossa vida. Uma natureza que precisa ser trabalhado. Um coração que precisa ser quebrantado. Igreja, e um dos métodos que Deus utiliza para tentar aquebrantar o nosso coração é permitindo situações difíceis na nossa vida. Porque às vezes nós confiamos muito nas nossas forças. Aí Deus permite que as nossas forças sejam arrancadas dentro de nós. Para a gente ver, amada igreja, que não é a nossa força, é a nossa confiança em Deus. Então, Deus conhece a nossa estrutura. Eu imagino se Deus derramasse agora no seu coração o dom de prosperar. Será que você teria estrutura para administrar a riqueza que você receber? Será que você teria um padrão de vida com Deus se você tivesse o dom de prosperar? Deus conhece nosso coração. Passa aí o slide. Igreja, a gente no evangelho, a gente só ganha maturidade em cima das lutas, sabia disso? A gente vai aprendendo nas pancadas que a gente vai tomando. É uma pancada aqui, é outra pancada ali, é uma porta que se fecha ali. A gente vai aprendendo com isso. A gente vai nos afunilando dentro de nós. A gente vai se esvaziando, entendendo, igreja, o quanto Deus é provedor da nossa vida. E o que mais nos chama a atenção é a coragem de Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, mas segundo a coragem que ele tinha dentro dele. Antes de Davi ser ungido a rei, e antes dele enfrentar Golias, o coração de Davi já havia dentro dele um espírito de campeão dentro dele. Por quê, pastor? Porque quando o povo de Israel estava na guerra e os seus irmãos, e todo o exército de Israel estava sendo afrontado por Golias, um exército, um povo de Deus que tremia na base daquele gigante, por cada ameaça de um homem chamado Golias. E quando Davi, ele viu aquela afronta, de um lado, o povo de Israel tremendo na base, do outro lado, um exército dos filisteus, o Golias ameaçando. E quando Davi, ele tomou a iniciativa para enfrentar Golias, o que foi? Ele conta uma história. E essa história foi o seguinte: olha, um dia eu estava
cuidando das ovelhas do meu pai. E de repente vem um leão para comer aquele cordeirozinho ali. O que foi que Davi disse? Eu fui e matei o leão. Eu segurava nas jubas do leão, batia no leão até o leão morrer. Depois veio o urso, e eu também matei o urso. Davi, além de ter um coração voltado para Deus, ele era um homem cheio de coragem. Já havia uma ação de Deus dentro do coração de Davi. Deus via que aquele homem, sem uma estatura, sem uma capacidade humana, Deus sabia que dentro dele tinha retidão, sinceridade e tinha coragem. Há muitos cristãos no dia de hoje que são tementes à palavra de Deus, mas falta coragem. Falta a coragem para olhar para os problemas e falar: eu vou te vencer, problema. Não adianta enfermidade, eu vou te vencer em nome de Jesus. Ei, desemprego, eu vou te vencer. Ei, depressão, eu vou te vencer. Não porque eu tenho força, mas quando as minhas forças terminar, a de Deus começa dentro de mim. É o que falta dentro de nós, igreja. Esta coragem, esta intrepidez diante dos problemas quando surgem na tua vida. Você não se curva diante dos problemas. Você se curva diante de Deus para buscar força para vencer aquele problema. Você não fica pelos cantos chorando, reclamando, culpando alguém pelos seus problemas. Você se esvazia diante de si. Você desce os pés da cruz. Você busca a força do Senhor. Esse espírito de coragem. Ore a Deus pedindo espírito de intrepidez, espírito de coragem de você. Há muitos crentes que qualquer tempestade ele desaba. Eu tenho coragem. Até para tomar uma decisão depende de alguém para decidir pela pessoa. É o que falta em nós, é coragem, Cristo. Mas não é coragem, valentia para brigar com alguém, para tentar derrotar alguém. Mas é coragem, amada igreja, para lutar no mundo espiritual. Passa o slide aí, por favor. Nós sabemos que Davi teve muitas conquistas. Foi ou não foi? Deus sabe, igreja. Vocês já tiveram muitas conquistas. Mas em uma batalha, há soldados que são feridos. E muitas das vezes nessas batalhas, nós somos feridos. Davi teve muitas vitórias. Mas ele também sofreu uma grande derrota. Eu quero te dizer, amada igreja, que aparentemente quando você se encontrar à margem de uma derrota, igreja, não baixe a tua cabeça. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. Davi teve muitas vitórias. Mas houve um momento na vida de Davi que ele foi tomado por uma autoconfiança. Foi exatamente quando diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Eu estou jejuando. Olha lá. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Pastor, eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Eu estou orando todos os dias.
Eu estou jejuando. Eu estou vivendo uma vida, pastor, totalmente separada para Deus. Isso é a ordem do Senhor para cada um de nós. Não confie nas suas forças. Não fique pensando que o tempo de igreja, o tempo de batismo, ou faz parte de uma denominação há tanto tempo, ou tem cargos dentro da igreja. Irmãos, a pior derrota de um cristão é quando ele confia em si próprio. O que acontece com Davi? Volta para o slide. Observe, Davi teve muitas vitórias. Foi o homem segundo o coração de Deus. Passe aí. Um descuido, uma queda. Se tem uma coisa que nós temos que ter cuidado, é para não descuidar. É isso que o diabo, ele monitora a nossa vida. Ele sabe quando você não está bem espiritualmente. Você sabe aquele momento que ele fica monitorando a cada um de nós, esperando apenas um descuido para arrebentar com a nossa vida. É igual dirigir numa BR, em um trânsito, apenas um descuido. Você pode morrer e você pode matar. Um descuido, é ou não é? Apenas um descuido. Né, irmão Adriano? Você está lá numa escada, numa altura, um descuido. Vocês trabalham com eletricidade. Um descuido, tu pode receber uma carga elétrica e morrer ali. Um descuido. A vida espiritual, nós não podemos vacilar, igreja. O mundo espiritual não perdoa. Um descuido pode arrebentar com tudo. O que acontece na vida de Davi? Um descanso e um passeio na hora errada. Por quê, pastor? O povo de Israel estava na batalha. Ele, como rei, era para estar na frente da batalha. O que aconteceu com Davi? Ele foi para o palácio. Eu vou descansar. Descansar em um momento aonde não era para descansar. E diz a Bíblia que ele passeava no terraço. Ali não era o momento de passear. A única vitória que Davi não teve foi aquela que ele não foi para a guerra. Ele foi para o palácio. Deixa eu dar um tempo, descansar. Este é o problema hoje da igreja. Para de orar, para de ler Bíblia, para de jejuar. Já não vem mais com a frequência nos cultos. Aí que está o problema, o descuido. Que o diabo está preocupado é comigo e com você. Ele quer te parar. O que acontece com Davi, quando ele apenas permite um descuido na vida dele? Um vacilo que ele deu. Passe aí. Ele enfrentou algo, igreja. É o que nós enfrentamos todos os dias. O pecado e seus encantos na vida de Davi. Interessante que o pecado sempre vem em uma roupagem bonita, atraente, prazerosa. O pecado é uma farsa. O pecado não se apresenta diante de nós na forma que o pecado é. Sempre é prazeroso. Sempre é gostoso. Sempre é tentador.
E o pecado? Quando se apresenta Davi, foi algo encantador, igreja, mas trouxe as consequências. O livro de Provérbios 5, 3, 4 diz que o pecado é doce igual o mel. O pecado é doce igual. O pecado é gostoso. Quem diz que o pecado, humanamente falando, é ruim? Vai na orla agora. Veja o que tem na orla agora lá. Pessoas cheias de cachaça, bebendo o dia todo, prostituindo, usando droga. É o mundo deles. O pecado não está ali na forma que ele é. O pecado está ali em uma roupagem de atração, de coisas maravilhosas, coisas gostosas. E isso arrasta o quê? Multidão. Só que quando Davi, ele pecou, ele esqueceu que o pecado tem duas fases do pecado, ou duas consequências do pecado. Nunca esqueça isso. Todo pecado tem duas consequências. Uma, condenação eterna. Todo pecado traz uma condenação eterna, ou não? Todo pecado vem junto uma condenação eterna, e junto com o pecado vem uma consequência dos atos. Não esqueça. Todo pecado traz uma condenação eterna. E junto com a condenação eterna, vem também outra fase do pecado, as consequências do ato. A condenação eterna do pecado, quando se arrepende, aquela condenação não existe mais. Deus rasga aquela cédula que nos condenava. Ok, pecou, se arrependeu, Deus livrou da condenação eterna. Agora, das consequências dos atos, Deus não abre mão. E nós vemos aí um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu para governar Israel. Eu não vou ler, vocês podem até anotarem, quando em Romanos 6, 23, a Bíblia fala que o pecado, ele produz a morte eterna. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. Mas o sangue de Cristo nos lavou e purificou dessa condenação eterna. Volta lá. Então, igreja, nós estamos aqui falando de um homem segundo o coração de Deus, por causa de um pecado. Olha as consequências que veio, passe aí, que veio na vida de Davi. Primeiro ato, vergonha. Vergonha, medo do pecado ser descoberto. O que mais Davi temia? Quando ele adulterou com Betseba, ele agora faz uma engrenagem para tentar esconder o pecado da nação de Israel. O pecado, igreja, ele produz vergonha. O pecado produz medo. E muitas das vezes, o que é que fazem muito com o pecado? Tenta esconder. Ninguém quer, você não quer que o pecado que está no teu coração venha à tona, porque é muito vergonhoso. Geralmente o ser humano, ele tenta esconder, é ou não é? Para que ninguém saiba o pecado que se cometeu. Exatamente foi o que Davi fez.
Eu vou tentar esconder o pecado, para que Israel não saiba. Então ele pensa, arquiteta dentro dele, o que é que ele faz? Eu vou pegar o marido de Betseba, que está na batalha, sai da guerra, vem para aqui, dorme com ela, e aí eu estou livre do pecado. Porque Urias veio, dormiu com a mulher, na cabeça de Davi, e aí ninguém vai me acusar que essa criança é meu filho. Aí está tudo bom. Eu vou pegar a sujeira e colocar debaixo do quê? Do tapete. Então, para a nação de Israel, eu estou ok. Isso foi um primeiro ato. Este pecado, o que Davi faz? Ele comete um assassinato. Porque Betseba, viúva, ele estava pela lei de Israel, dentro da legalidade para casar com Betseba. Então esconderia o pecado. Eu vou casar com ela. O marido morreu, eu estou livre. O pecado está escondido. O segundo ato é que depois que ele comete um assassinato, aí vem uma outra punição para ele. O filho dele, a criancinha dele morreu. Olha quantas consequências. Aí vai Aminon, filho de Davi, estupra a sua irmã Tamar. Olha que desgraça está acontecendo na família. Aminon matou a sua irmã, ou estuprou a sua irmã Tamar. Depois, Abisalão mata Aminon porque estuprou a sua irmã. Depois, lá na frente, Abisalão persegue o seu pai para tomar o reinado. Isto, um pecado. Olha o poder de destruição que tem o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado traz consequência desastrosa na vida de uma pessoa. O pecado traz consequências que podemos atingir até a nossa família ou pessoas que convivem conosco. O que tinha a ver este marido que foi morto porque a sua mulher traiu? O que tinha a ver essa criança que morreu? O que tinha a ver tanta desgraça que aconteceu na família de Davi? Isso a palavra nos mostra que a consequência do pecado é inevitável. Não tem como. A Bíblia diz que tem consequência do pecado que se manifesta no ato e outros tipos de pecado que se manifesta depois. Ninguém escapa das consequências do pecado. Ai, se todos tivessem noção do poder de destruição que tem o pecado, você pensaria, ou nós pensaríamos, 1000 vezes antes de beliscar o pecado. Não existe para Deus pecado maior e pecado menor. Todos os pecados na balança da justiça de Deus são iguais. Pastor, o senhor quer dizer que uma pessoa que roubou R$5 e outro tirou a vida de outro, matou, para Deus, o pecado leva o homem à condenação eterna. Seja pecadinho, seja pecadão. Para Deus não existe isso. Agora, existem consequências devastador
de acordo com o tipo de pecado. Existem consequências maiores para pecados mais profundos. As consequências serão maiores. Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve muitas vitórias, mas porém teve derrotas. Passa o slide aí. O que acontece com Davi lá na frente? Ele se arrependeu. Foi ou não foi? Ele se arrependeu. Não foi porque ele se arrependeu que ele não teve que engolir as consequências. Não é porque você é crente, homens e mulheres usados por Deus, que peca, que Deus vai passar a mão nas consequências. Passe aí. Aqui está o segredo, igreja. Um coração quebrantado, esmagado, procura o quê? O perdão de quem? Um coração quebrantado e esmagado procura o perdão de Deus. Quando há o quê? Há quebrantamento. Quando não há aquebrantamento, o coração ele é endurecido, revestido por um orgulho, amada igreja, que se a pessoa não, ou um cristão não tiver cuidado, o coração dessa pessoa vai se tornar um coração de apostata. Ele já vai duvidar da fé, apostatar da fé. E a Bíblia fala que no final dos tempos haverá muitos apostatas da fé. Pessoas que começaram no evangelho hoje estão contra Deus, se revoltando contra Deus. Porque simplesmente não houve aquebrantamento no coração, houve um endurecimento no coração, e essa pessoa passa a ser uma apostata da fé. Já começa a duvidar de Deus. O pecado traz uma tristeza muito grande na nossa alma. O pecado dói, igreja. O pecado não traz remorso. Um coração quebrantado, ele não é um coração cheio de remorso, é cheio de arrependimento. O que Davi faz? Ele reconhece todas as suas falhas. Davi reconhece o pecado. O coração de Davi estava esmagado, muita dor. Cometeu um assassinato por causa de um pecado. A sua criancinha morre. Vê a sua filha estuprada pelo seu filho. Vê o seu filho matando o próprio filho. Vê o seu filho perseguindo ele para matar ele. Ele já não aguentava mais. O coração dele estava esmagado. O que é que ele faz, igreja? Ele procura Deus. Ele se arrepende e deixa o pecado. Porque muitos dizem: Deus, me arrependo pelos pecados que eu cometi, mas não deixa, continua. E Davi aqui, pode passar. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu, confessando a Deus. É onde ele escreve o Salmo 51. Aqui Davi está arrebentado. Davi aqui está aos pedaços, igreja. Davi aqui não tem mais forças. O que sobrava aqui em Davi era só choro, dor e angústia por causa do pecado. O pecado causou muita desgraça na vida e na família de Davi. O pecado causou muita dor no coração de Davi. Esmagou o coração dele. Aí o que é que ele faz? Coloca aí Salmo 51.
O Salmo 51 foi o salmo de arrependimento no coração de Davi. Salmo 51. Imagine depois que Davi passa por tanta vergonha, por tanta dor, por tanta perda, por tanta desgraça na família que aconteceu. Olha o que é que Davi fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Passe aí. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu pecado. Apaga o meu pecado, Deus. Todo crente que comete um pecado, antes de cometer, o Espírito Santo já alertou antes do pecado. Esse é o amor que Deus tem por nós e a misericórdia. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o temor na palavra de Deus, para que antes de cometer o pecado, para que o Espírito Santo não fale no nosso espírito. Não faça isso. Não faz isso. Mas o pecado é gostoso. O pecado é prazeroso. O pecado é doce igual mel. E o Espírito Santo diz: não vai, não toque, não faz isso. Senhor, a minha natureza está falando mais alto. O coração endurece, não ouve a voz do Senhor. Vai e toca no pecado. Na hora que toca no pecado, a dor vem no coração, a vergonha vem, a inquietação na alma. A alma fica perturbada. Enquanto o cristão não se voltar para Deus e pedir perdão e deixar o pecado, ele não tem paz, não dorme de noite, fica perturbado, conturbado. Porque o pecado, igreja, quando uma pessoa é temente a Deus, que por uma fraqueza espiritual, que comete o pecado, parece uma facada no coração. Dói na alma. Pastor, mas eu vivo na prática do pecado e isso não acontece. Se isso acontece, cuidado com a tua alma, que ela já não sente mais vergonha do pecado. O pecado já não causa mais aquela repugnação dentro de você. É aí que o coração está entrando em um estado de apostasia, endurecimento no coração. Igreja, se tem uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, é rever como é que está a nossa alma. Pastor, por que minha alma não está em paz? Converse com o Espírito Santo, que geralmente é uma prática de pecado, é um elo com o pecado. O Espírito Santo, ele se entristece. Uma vez o Espírito Santo entristecido com o nosso espírito fica abatido, pedindo socorro a Deus. Mas aí o coração, que são sentimentos, começa a resistir e não ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o que? O vosso coração. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve muitas vitórias e também teve derrotas. Mas o diferencial de Davi é que ele se arrependeu. É que ele abandonou o pecado. É que ele disse: eu não quero mais isso. Deus, risca do meu coração, apaga esse pecado. E a misericórdia de Deus veio sobre o coração de Davi e apagou aquele ali.
tempo de igreja. Isso quer dizer que são mais responsabilidade nos nossos ombros. Quanto mais tempo você tem de igreja, mais consciente você é dos seus erros. E a Bíblia diz que Deus não nos tem como inocentes. Nenhum de vocês aqui são inocentes. Cada um de vocês quer ir para os céus. E o reino dos céus começa dentro de nós. Chore nos pés do Senhor. Não deixe para chorar aquele choro de dor, de perdas. Mas chore na presença do Senhor. Talvez há quanto tempo que seus olhos não dessem mais uma lágrima diante do Senhor. De arrependimento, aquebrantamento. Abriu sua alma, o seu coração para Deus. Converse com Ele. Bate um papo com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Conversa com Ele. Espírito Santo, o que está errado de mim, Espírito Santo? Por que minha vida não está dando certo nisso? Por que eu não tenho paz em determinadas situações que eu estou vivendo? O desalinhamento com o Espírito Santo leva ao estado de um cristão, o estado da alma de dor e sofrimento. É tudo que nós queremos e precisamos é o arrependimento diante do Senhor. Tire um tempo na sua vida, porque muitas vezes você quer orar, só quer pedir a Deus. Deus, eu estou desempregado, me dê um emprego. Deus, eu estou sem saúde, me dê uma saúde. Deus, eu quero isso. Deus, igreja, a gente precisa parar um pouco, abrir o nosso coração para Deus. E tem muitas coisas que você não precisa nem pedir a Deus para Ele te mostrar. Você já sabe que tem. Amém, igreja? Eu quero ir para o céu. Eu quero que vocês também vão para o céu. Mas o reino de Deus é tomado através de esforços. Não espere só para orar, para ler Bíblia, só na igreja não. Faça da sua casa uma igreja. Aonde quer que você vá, abre a tua boca, ocupa mais o espaço de tempo com as coisas de Deus. Não vai sobrar espaço na sua mente para você estar cheio de abobrinhas. Mas que a tua mente esteja impregnado com a palavra de Deus. Ele conhece o meu coração e Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe exatamente e conhece a nossa estrutura. A vontade de Deus é que todos nós cresçamos em espírito. Mas nós temos dificuldade para crescer. Porque não entendemos que para eu crescer, eu tenho que descer. E descer é ruim. Descer é quebrantamento. Descer é arrependimento. Descer é estar mais próximo do Senhor, com o coração aquebrantado diante dEle. Então, se você pensa, amada igreja, de crescer, saiba que o princípio primeiro é descer. Eu preciso, Deus, que o Senhor me ajude a mudar a forma de eu pensar. Senhor, me ajude a forma de eu falar. Senhor, molde o meu coração, a minha alma, o meu espírito. O Senhor diz que nós temos que ser os seus imitadores. Eu não quero ser seu imitador, mas eu humanamente eu não tenho como, Senhor. Mas eu preciso de uma intervenção do Senhor na minha vida, para que eu seja um imitador do Senhor. Se você não pede, algo está errado. A gente correrá sérios riscos de passar anos dentro da igreja e a nossa vida não passar por transformação. Amém, igreja?